Vamos à palavra de hoje? Vamos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos lá, Colossenses capítulo 2. E nós vamos ler versículos 8 até o 15. Colossenses capítulo 2, versículos 8 até o 15. Então, preste bastante atenção no que você vai ler. Se está escrito, é verdade, é assim. É o que Deus quer dizer. Isso aqui é a boca de Deus, é infalível. Então, vamos ler, versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar. Uma tradução está, fazer presa sua. Outra tradução está, vos dominar a bel prazer. Então vou ler de novo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar? Deus, aqui está o nosso coração diante da tua presença, o coração dos meus irmãos. Vem abrir o nosso entendimento, que a palavra se abra diante de nós. Senão será um tempo perdido ter vindo aqui cantarmos. Se a tua palavra não for uma coisa viva dentro de nós, viva realmente, de nada adiantará, Senhor. Assim abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus, assim nós cremos que será. E oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Paulo começa dizendo assim: cuidado. Cuidado com o quê? Uma palavra de alerta, de nos chamar a atenção. O que estava acontecendo com essa carta aos Colossenses? O que aconteceu com os Colossenses? Eles perderam o ponto central da fé, que é a pessoa de Jesus Cristo. O ponto central da fé cristã não é o homem, não é a mulher, não é a igreja, não é o apóstolo, não é a agorada, não é rosa ungida, não é sal grosso, não é corredor de sal, não é nada disso. A verdadeira fé cristã, ela crê em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez, somente nele e em nada além de Jesus Cristo. Então, se eu digo que eu sou um cristão, eu estou afirmando que eu creio em Jesus Cristo, na sua obra, e é isso que eu creio. Cristo é o centro da minha fé, é o centro da minha vida, é o centro de tudo, e nada pode me desviar desse ponto central, que é a pessoa de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu com os Colossenses? Entrou um pouquinho de misticismo na igreja dos Colossenses, entrou um pouquinho de gnosticismo, de asceticismo. Apareceram aqueles que tinham muitas visões, e com as suas visões eles começaram a controlar a vida das pessoas. Estou vendo isso, estou vendo aquilo. Também alguns se levantaram querendo voltar para a lei, voltar para a velha aliança.
E Paulo disse que a velha aliança era uma sombra dos bens vindouros. Cristo é a imagem real. Então isso começou a se infiltrar no meio da igreja dos Colossenses. Eles começaram a perder o ponto central de vista, que é a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra na cruz do Calvário. Por isso que no princípio eu disse, Paulo afirmou, a palavra da cruz é loucura para quem está perdido, mas para aquele que é salvo, a palavra da cruz é o poder de Deus. Você entende isso ou não? Então a palavra da cruz, o ensino sobre a morte de Cristo, sobre a sua obra redentora na cruz, sobre a sua ressurreição, sobre a sua crucificação, isso é o poder de Deus. O poder de Deus não é uma luzinha brilhando, não é uma chuva de prata, não é calor, não é arrepio. O homem quer que isso seja o poder de Deus. Mas Paulo fala que o poder de Deus é a palavra da cruz. Então tudo que o homem precisa para ser liberto, para ser salvo, para se tornar um filho de Deus, se tornar uma nova criatura, vem do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então Paulo vai trabalhando nessa carta, mostrando o quanto os colossenses se desviaram desse ponto e permitiram que entrasse um monte de coisas falsas no meio da igreja. Então, depois de ele fazer toda essa dissertação, ele fala assim: cuidado, igreja, cuidado, que ninguém vos venha enredar, ou vos fazer presa sua, ou vos dominar a bel prazer. Então, primeira coisa que você tem que entender: ninguém manda na tua vida, ninguém pode te dominar. Eu, como pastor, não mando na tua vida, eu sou só uma voz para te falar a palavra de Deus. Ninguém controla a tua vida, ninguém manda na tua vida, ninguém é o Senhor da tua vida, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo fala: cuidado que ninguém venha te enredar. O que é enredar? Vem aquele peixe, o pescador atravessou o rio com a rede, vem o peixe lá, entra na rede, fica preso pelas guelras, não vai nem para frente nem vai para trás, fica enredado, ele está dominado. É esse o pensamento que Paulo tem. Então ele fala assim: cuidado, que ninguém venha te enredar, pôr você numa rede religiosa, e você não vai mais para trás e não vai mais para frente. Tem um monte de gente parada, estacionada, que não progride mais na fé. Um monte de gente que não quer mais nem saber da igreja, cansou de igreja, porque prometeram tanta coisa que nunca aconteceu. Ele ficou enredado com um monte de coisa, está preso, está sem sentido a vida dele. Não tem alegria, a coisa não queima dentro do coração dele. Agora, o que é essa rede que Paulo fala? Olha o que ele diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, as vãs sutilezas, né? As vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, o que é essas vãs sutilezas? O que é esta filosofia que Paulo está dizendo? O que é a tradição dos homens? O que é uma vã sutileza? Eu apresento uma proposta para você em nome de Deus, com uma intenção que você faça o que eu quero, e crio aqui um ritual para você cumprir, dizendo que Deus vai te abençoar. Então eu crio uma campanha aqui, campanha dos 7 passos da vitória. É o que mais você vê. Então, depois desses 7 passos, você vai vencer tudo, vai ter vitória, a tua vida vai mudar, você vai prosperar, vai sair do vermelho. Eu crio isso na tua cabeça, só uma sutileza. E declaro que Deus vai honrar a tua fé se você der esses 7 passos. E para cada passo que você der, eu vou dar uma rosinha, um giro, e você vai levar para casa. No último dia da campanha você vem com 7 rosas, porque os demônios grudaram nas rosas. E eu vou queimar e tua vida vai mudar. É uma sutileza, uma coisa sutil. A pessoa está em nome de Deus, propondo isso para as pessoas. Agora ninguém foi averiguar onde está escrito isso na Bíblia. O que Cristo tem a ver com essas coisas?
que Paulo ensinou a respeito disso? Qual apóstolo que fez tal tipo de campanha? Não, o pessoal não pensa. Então isso é uma sutileza. O que mais tem nos dias de hoje são coisas sutis. Estava correndo o rádio, grande campanha, as bênçãos da Galileia. Venham, aquela voz assim, venham, né? Aquela voz que venha a grande campanha da Galileia. Você que anda em busca de algo novo, quer prosperar, quer ter a vida mudada, venha. E aquela música de fundo, meio tenebrosa, para a pessoa já ficar assim. Que bênçãos da Galileia, que campanha. Cada hora é uma invenção, isso é sutileza. Então aquelas pessoas que não são protegidas, qual é a função do pastor, meu Deus? É proteger as ovelhas, é cuidar do rebanho, é ensinar o povo, deixar o povo seguro na verdade, não é induzir o povo aquilo que não é a palavra de Deus. Qual é a função do pastor? É proteger, cercar, lutar com o lobo. Não é a igreja que luta com o lobo, é o pastor que luta dentro da verdade. Cercar a pessoa, mostrar a verdade, proteger a vida dela, ser um escudo para a igreja. É assim que o pastor tem que ser. Ensinar. Olha a sutileza, grandes bênçãos. O coitado que não conhece a palavra de Deus, porque é um coitado. Posso me expressar assim, você não vai ficar magoado comigo? Na internet, você que está vendo, posso falar assim? Ele vai acreditando nessa ilusão. Sutileza é isso. Os indivíduos criam coisas em nome de Deus, ligados à religião. E as multidões, elas não pensam, elas querem essas coisas. E aí que começa a rede, porque a pessoa vai ficando presa nisso, presa. Quando ela menos percebe, ela está tão enredada nessas coisas. Ela está tão aprisionada, a mente dela está tão aprisionada nessas redes religiosas, esses costumes, essa tradição, essas filosofias, que ela não vai mais para trás, ela não vai mais para frente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que mais tem hoje é invenções. Eles têm uma criatividade para dar nome em coisas, né? Aí eu estou correndo o rádio, eu corro o rádio, viu, queridos, para ouvir alguma coisinha que interessa, mas não acho. O grande homem de Deus, venha que o grande homem de Deus foi levantado nessa cidade para mudar a tua história. Vocês estão entendendo? Venha porque vai ter o culto, o grande homem de Deus, ele vai me revelar os mistérios de Deus na sua vida. E o coitado que não conhece, vai correr atrás dessas, é as sutilezas. Cristo está longe disso, eles não falam de Jesus, eles não pregam a palavra da cruz, não ensinam o evangelho da graça de Deus, não falam. Então a rede vai sendo armada, quando a pessoa menos, ela fica 1, 2, 3, 5 anos com essa cabeça. Quando ela for ver, ela está totalmente emaranhada, enredada, amarrada numa situação, com medo do diabo, insegura com um monte de coisa. O que é enredar? É prender na rede, é embaraçar, escravizar, é emaranhar. Então Paulo fala, cuidado, o que está acontecendo com vocês, Colossenses? Vocês estão perdendo o ponto central da fé. Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias, sutilezas, tradições dos homens, rudimentos do mundo. Nada segundo Cristo, coisas que não tem nada a ver segundo Cristo. Então, meu irmão, pense, você tem que ouvir, você tem que ter ouvido, saber o que ouvir, o que não ouvir, saber o que é verdade, o que não é verdade. Saber o que é evangelho, o que não é evangelho, porque tem tanta coisa que não é o evangelho sendo pregado nos grandes meios de comunicação, na televisão, nas rádios maiores, tanta coisa sendo falada que não é o evangelho, são redes que prendem as pessoas com aquela mentalidade, prende elas no espírito, elas não vão nem para frente nem para trás, que nem o peixe. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Olha,
Paulo em Efésios 4 fala assim, que Deus levantou um para apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. São 4 ministérios da palavra. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então cada vez que eu pego esse microfone e estou com a palavra de Deus, eu tenho um alvo. O teu aperfeiçoamento. O meu alvo é que você seja sábio na verdade, conheça a verdade, cresça por dentro na verdade. Entenda o evangelho, seja aperfeiçoado, amadureça e deixe a meninice. Então Paulo, para que não mais andemos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens com que induzem ao erro. Então o aperfeiçoamento, Paulo fala. Então isso é uma palavra de aperfeiçoamento. Então Paulo diz, cuidado, que ninguém vos venha enredar, tome cuidado, preste atenção. E agora ele vai direcionar o assunto para a pessoa de Jesus Cristo, mostrando a grandeza de Jesus, o poder de Jesus. Deus pleno na pessoa de Jesus Cristo. Aí ele vai dizendo assim, vamos lá, versículo 9. Vou ler o 8 de novo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Agora o que ele vai falar de Cristo? Preste atenção. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quero falar um pouquinho sobre isso. Paulo está dizendo que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele está dizendo, olha, que Jesus Cristo é o Deus pleno, o Deus perfeito, o Deus criador de todas as coisas. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, meu irmão, Jesus Cristo é Deus, criador de todas as coisas, criador do universo, de tudo aquilo que você vê e de tudo aquilo que você não vê. Ele é poderoso. Ele não tem 50% do poder e o diabo 50% e está uma força de poderes iguais lutando. Ele tem todo o poder. O diabo é nada perto de Jesus Cristo e os demônios menos que nada. Então ele começa a exaltar a pessoa de Jesus Cristo para que os colossenses acordem e vejam que permitiram entrar um monte de coisa na igreja que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Então, presta atenção, meu irmão, só por revelação. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Paulo está dizendo, Cristo é Deus. Deus que se fez carne, que veio visitar o planeta criado por Ele. O verbo que se fez carne é o Deus pleno que apareceu aqui em forma de homem, semelhante a mim, semelhante a você. E Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por que sair desse ponto? Então vamos aqui mesmo em Colossenses no capítulo 1, nós estamos no 2. Versículo 13 em diante, diz assim, ele está exaltando a obra e a pessoa de Jesus Cristo. O que Jesus já fez por nós? Ele nos libertou do império das trevas, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, fim do cativeiro e a remissão dos pecados. Quem é que fez isso? Agora ele começa a falar de Jesus. Olha lá. Ele ou este é a imagem do Deus invisível. Então Cristo é a parte visível de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu não tenho como ver Deus se eu não tiver uma visão de Jesus Cristo. Eu não tenho como compreender Deus se eu não tiver uma visão clara, uma compreensão clara de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Eu não tenho como chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. E Deus não vem a mim se não for por Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. O que mais ele diz? Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Presta atenção. Pois nele foram criadas todas as coisas. Em quais níveis? Nos céus e sobre a terra. Ele criou os dois mundos, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos,
sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, em Cristo, presta atenção, tudo foi criado nele e por meio dele. Você viu que sol lindo hoje, ele estava lá dizendo, haja luz, lá em Gênesis. E as estrelas, e a lua, e a terra criada pelo poder da sua palavra. Ele criou, nele foram criadas todas as coisas, nos dois mundos, no mundo visível, onde nós vemos e vivemos. Mas existe um mundo invisível, o reino de Deus, que tudo lá foi criado também por ele. Você enxerga isso? Olha como Jesus Cristo é grande, poderoso, gigantesco. Então ele criou o mundo visível. E ele criou o mundo invisível. Você enxerga isso comigo ou tua mente ainda tem aquele véu travado, fica meio assim? Você enxerga o que ele criou ou não? Está enxergando? Então olha o que ele diz. Olha lá. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então ele criou os arcanjos, os anjos, os querubins, os serafins, toda a autoridade celestial, criou tudo, ele criou todas as coisas para ele, ele é o criador de todas as coisas. Como é que eu posso acreditar numa água? É porque eu não tenho a visão de Jesus Cristo. Como é que eu posso acreditar numa chavinha de plástico toda torta, que diz que vai abrir as portas na minha vida? É porque eu não tenho uma visão da grandeza e do poder de Jesus Cristo. Então eu acredito numa coisinha de plástico toda torta, que alguém diz que é ungido. É a rede. Você está enxergando isso comigo? Então, o Criador de todas as coisas um dia se fez carne, se fez homem. Nasceu aqui na terra, semelhante a mim, semelhante a você. Assumiu um corpo humano sem pecado. Veio aqui, evangelizou paz para as pessoas. Fez milagres extraordinários. Foi para a cruz, quitou a nossa dívida na cruz. Venceu a morte pela sua ressurreição e voltou aos céus. Olha, se você não tiver uma visão de Jesus Cristo, não estou vendo, não é isso, aqui dentro, por revelação no seu espírito, então a tua fé é fragilizada ainda. Você não vai poder dizer como o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu acredito, eu sei. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque quando você entende quem é Jesus, a grandeza, o seu poder, o Deus que se humanizou, quando você entende isso, tudo muda. Acabou o temor, acabou o medo de macumba, de inveja, de olho gordo, de superstição. Acabou, você vai enxergar o Todo-Poderoso maior que tudo, que o universo não pode contê-lo, de tão grande que Ele é. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que aconteceu com os colossenses? Você sabe que quando a igreja enche de falsa doutrina, a primeira coisa que eles perdem é Cristo de vista. A primeira coisa que eles perdem é perder Cristo de vista. O centro da fé deles não é mais Jesus Cristo, são invenções dos homens. Vamos para outro texto aqui, vamos lá para... Aqui em Colossenses, antes de virarmos para outro, olha, no Colossenses 2 ele fala assim, versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Para um pouquinho antes de lermos. O que é o cabeça? Eu tenho falado muito aqui isso. A cabeça é que lidera todo o corpo. Para mim estar falando com você aqui,
Estou pensando, a coisa está trabalhando, para mim estar mexendo a minha mão, a minha cabeça, o meu cérebro está dando coordenadas, ordens para todo o meu corpo, para todos os gestos. Eu não estou assim falando por falar, tem uma coisa aqui dentro, o cérebro coordenando tudo ordenadamente, ligando uma coisa com outra. Se parou o cérebro para o corpo, teve um derrame do lado direito para o lado esquerdo, sim ou não? Então ele está dizendo que Cristo é o cabeça, o controlador de todo o principado e de toda a potestade. É a sabedoria máxima, é a inteligência máxima, é o poder máximo. É o cabeça, é o que sabe tudo, que coordena tudo, que pensa tudo, que vê tudo, que criou todas as coisas. Enxerga isso ou não? Como Jesus Cristo é grande. Posso brincar com você? Meio desajeitado, né? Vou brincar, não faço isso não. Jesus Cristo é grande. Ele é o cabeça. Eu não posso ir além disso, só o Espírito pode. É só falar. Meu irmão, Jesus Cristo é grande. Grande, gigantesco, poderoso. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vai no meu nome agora. Ele é grande, poderoso. Quem é o diabo perto dele? Nada. Nada. Nada, nada. Vou falar a mesma coisa que você já sabe. O diabo cria uma estratégia. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou vencer Jesus. Quando ele termina de fazer, ele olha o resultado e ele entende uma coisa: só contribuiu com a obra de Deus. Ele está tentando vencer Jesus desde quando ele caiu do céu. E até hoje, nada. Ele foi um querubim da guarda antes de ser diabo. E quem criou esse querubim da guarda? Jesus. Quem criou a mente do querubim da guarda? Jesus. Jesus sabe tudo que passa na mente dele. Você enxerga isso comigo? Ou ainda a nossa cabeça é tão pequenininha assim? Não, cuidado com o diabo. Não fala do diabo, ele vai retalhar. Cuidado, acerta. Ou ainda você crê nessas coisas porque não viu o poder de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é grande. Eu não posso fazer nada para você entender isso. Olha como eu sou limitado. Eu posso te impressionar. Não vai resolver se o Espírito não te revelar aí, ó. Não vai resolver. Pode te impressionar. Quem estava dormindo acorda. Opa, o poder. Jesus Cristo é grande, meus irmãos. Ele é grande, grande, grande. Grande, grande, gigantesco, gigantesco, poderoso, 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 poderoso. E a nossa fé está nele. Tudo que você precisa está nessa pessoa, Jesus Cristo. Agora vamos lá para Efésios, onde eu queria ler sobre o cabeça. Efésios capítulo 1. Do versículo 15 em diante. Aqui Paulo está fazendo a primeira oração aos Efésios. Ele diz... Efésios 1,15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus para com todos os santos. Não, por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação de quê? No pleno conhecimento dele, de Deus, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para quem? Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita, olha a posição, presta atenção, nos lugares celestiais, olha lá,
acima de todo principado, de toda potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs, pelo amor de Deus, entenda isso, igreja, é verdade, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que ele está dizendo? Que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos pelo poder dele. Fez ele assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de toda autoridade, de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, onde Paulo vivia, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça, o que controla todas as coisas, ele deu um corpo para Jesus, que é a igreja, que somos nós. Então, meu irmão, todas as coisas estão debaixo dos pés dele, tá ou não tá? Ele é o cabeça. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus Cristo, e ele é o cabeça, nós somos o corpo. Se a igreja é o corpo, as coisas estão debaixo dos pés da igreja. Quando é que a igreja vai acreditar nisso? E parar com medo de macumba, parar com medo de olho gordo, parar com a superstição, parar com essa macumba que entrou dentro da igreja, só fala de demônio, e corredor de sal, e agorada, e banho de descarrego. Infestaram a igreja com esse veneno mentiroso que põe medo nas pessoas. Que banho de descarrego? O que é isso? Isso é evangelho? Quando eu vi que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, acabou o jugo. Prova que ele não me libertou do império das trevas. Quem que vai provar que ele não me libertou do império das trevas, se tudo está debaixo dos pés dele? Agora, existe uma pregação do medo, que põe medo nas pessoas. Cuidado do demônio. Acaba o culto, ó, o demônio está lá fora, vai de braço dado com você para tua casa. Deus está me revelando um demônio na tua vida. Não é isso? Existe uma pregação que põe medo, que controla as pessoas, faz as pessoas ficarem escravas de uma igreja, de uma liderança. Tudo é medo, tudo é demônio, tudo é medo, tudo é demônio, tudo é o mal, o mal, o mal, o mal, a mandinga, olho gordo, e hoje, e fecha corpo. Mas o verdadeiro crente que nasceu de novo é um liberto pelo grande e poderoso Jesus Cristo. Prova que não é. Tudo está debaixo dos pés dele. Você acredita nisso? É isso que acende o nosso coração, que nos dá coragem. É isso que nos dá alegria de ser crente. Ser crente com alegria não é porque você fica assim o tempo todo, legal. Não, você passa os mesmos problemas, passa as lutas, fica angustiado, passa a necessidade. Mas lá dentro de você, você sabe em quem acredita, está forte, poderoso, confiante, seguro. Na alegria. Com os mesmos problemas. Imagina o diabo que olha e fala, meu Deus. Ele não pode falar meu Deus, né? Aí ele olha e vê um crente que crê nisso. O que ele pode fazer com um crente desse? Nada. Resistir ao diabo, o diabo vai fugir de você. Um crente para um diabo para correr. O que ele pode fazer com uma igreja? 50 pessoas que creem assim. Ele não pode fazer nada com essa igreja. Não vê que esse negócio tampa a brecha, vai dar brecha. Jesus já tampou nossa brecha na cruz do Calvário com o seu sangue. Acabou. Acredita no sangue de Jesus ou não? Tampou brecha de todos os nossos pecados. Então 50 pessoas que acreditam que tudo está debaixo dos pés de Jesus Cristo. O que o diabo pode fazer contra essa gente? Não pode fazer nada. Eles conhecem a verdade. Imagina uma igreja poderosa, alguém que vai na televisão e prega e fala isso, prega para o Brasil isso, fala que tudo está debaixo dos pés de Jesus Cristo, fala, o que vai acontecer?
Muita gente vai ser liberta, vai ser salva. Deus endossa a palavra que exalta Jesus Cristo. Então ele é o cabeça, ele tem toda a autoridade, meus irmãos. Agora, como é que eu vou acreditar num óleo ungido? Como é que eu vou acreditar num tijolinho ungido? Eu não conheço Jesus Cristo de verdade. Eu me tornei supersticioso. Eu estou enredado pela sutileza, pelas vãs filosofias, pelos rudimentos do mundo, conforme os homens, conforme a religião. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então o que aconteceu com os colossenses, para recapitular? Eles permitiram que muitas coisas entrassem na igreja. Queridos, presta atenção. É duro. Quando você é chamado para pegar uma certa coisa, é duro. Veio tanto ensino, tanta coisa que invadiu a igreja nos dias de hoje, que desprotegeu a igreja. É tanta invenção, cada hora uma coisa nova. Isso aí encheu as igrejas, né? Igrejas mais tradicionais que eram firmes. Você vê hoje, ficaram tudo igual para não perder terreno. Não seguraram a verdade. Tiveram que fazer igual para não perder a fatia do bolo. Se tornaram iguais. E o pastor que não protege o rebanho permite que todo esse lixo entre na igreja dele e confunda a cabeça das pessoas. Sabia disso? Confunde, fica tudo confundido. A pessoa não sabe em que crê. Quando fala, eu creio em Jesus Cristo, mas só isso. Não tem nada dourado aí para me ajudar? Não vai pôr a mão aqui com olhinho para me ajudar? Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos lá. Segunda de Pedro 1. Versículo 10 e 11, diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de onde? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala assim, vai ser amplamente suprida a nossa entrada num reino eterno. Então ele vem para nos chamar para um reino eterno, uma vida eterna, uma coisa futura eterna que não vai acabar mais. É um reino eterno, a coisa é muito grande. O reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é o Salvador? Aquele que executa a salvação, que salva. Então você é salvo. Então, se eu sou salvo, o Salvador já executou a salvação na minha vida. Eu fui liberto da condenação eterna. Fui liberto das prisões que existiam na minha vida, liberto das cadeias, liberto do império das trevas. Por fim, vou herdar a vida eterna. Se Ele é meu Salvador, Ele já executou isso na minha vida. Agora eu preciso aprender e crer. Meu Salvador não é alguém morto que me deixa na mão do diabo todo dia. Meu Salvador não é alguém que fez uma coisa pela metade e eu tenho que lutar muito para me libertar. Não! Meu Salvador me libertou, me salvou, me arrancou das cadeias. Já fez isso. Aqui na terra. E agora eu vou entrar na eternidade com Ele quando deixar esse corpo salvo. Então o Evangelho não é uma coisinha fraca. As boas novas de grande alegria não é uma coisinha fraca, duvidosa, insegura, que eu tenho que pisar em ovos, senão quebra tudo e eu perco tudo. A garantia dela é o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. Ele é meu Salvador, não é pouca coisa não.
Segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos lá, volta um pouquinho antes de Hebreus. Segunda Timóteo capítulo 1. Capítulo 1, vamos ler. Versículo 6 em diante. Ele diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de medo ou covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Olha, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Evangelho segundo o poder de Deus, não é coisa de homem. Olha o que ele fala no versículo 9: que nos salvou, já executou a salvação, já salvou. Então o que é ser salvo? A gente pensa assim, ser salvo, um dia eu vou morrer e eu vou entrar no céu. E aqui na terra eu estou arrasado. Não, aqui na terra a salvação começa aqui. Ele me liberta da condenação eterna, me liberta do poder do diabo, me liberta das prisões, me liberta do cativeiro. E por fim, quando eu morrer, mudar de dimensão, eu vou ter a vida eterna. Mas aqui eu já sou liberto. Meu Salvador é poderoso, me salvou de verdade. É salvo, mas não tem nem certeza se é salvo. Que nos salvou, olha lá, versículo 9, que nos salvou, já salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não é por obras que isso acontece, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada onde? Em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos, e manifesta agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, olha lá, o qual não só destruiu a morte. Ah, pastor, para. Como que essa salvação se manifestou? Se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. O que ele fez? Não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então o Evangelho traz para nós a imortalidade, a eternidade, meus irmãos. Então ele nos salvou e destruiu a morte. Essa coisa horrível que ceifa todo mundo. Jesus ressuscitou, quebrou o poder da morte, destruiu a morte, acredita nisso? E trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o quê? Não mediante a lei, não mediante a velha aliança, mas mediante o Evangelho, as boas novas de grande alegria. Como eu posso me desviar dessas coisas? Como eu posso acreditar em coisas mortas que alguém diz que tem poder de Deus? Como eu posso me desviar disso? Como eu posso ser um pastor e não lhe ensinar isso? E te convidar para pegar uma rosa ungida? Como posso? Ou eu não enxerguei nada, ou sou um impostor em nome de Deus. Estou um pouco bravo? Acho que ultimamente eu ando, hein? Acho que eu ando um pouco bravo. Vocês vão aguentar mais um pouquinho aí? Mateus capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Para aí. Jesus tomou
Pedro e os irmãos Tiago e João, levou eles lá num monte. E lá no monte, diz que ele se transfigurou diante deles. O que é se transfigurar? Mudar de forma. Então ele deixou aparecer um pouquinho que ser que estava habitando naquele corpo ali. Então por trás daquele corpo, daquelas vestes, daquele Jesus de Nazaré, tinha alguém que o resplandecente habitando naquele corpo, que o rosto brilhava como o sol e as roupas mais brancas do que a neve. Ele se transfigurou um pouquinho para que eles entendessem quem é que andava com eles, quem é que fazia os milagres, quem é que estava ali. O rosto dele brilhou como o sol. Pensa nisso. Vou ler de novo com calma. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que eles viram ali? Ele mudou de forma e eles viram o Deus que estava ali com eles. O Deus, um ser resplandecente, cheio de brilho, que estava ali com eles. Será que você tem uma visão de Jesus Cristo de verdade como Ele é? Grande, poderoso, com toda a autoridade, com todo o domínio, que me salvou com grande poder, que me comprou com seu próprio sangue, que me redimiu pelo seu sangue, me libertou totalmente pelo seu poder, que me fez, por sua graça, ser seu próprio filho. Você é filho de Deus? Ele fez isso. Então presta atenção. Jesus disse assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você já aprendeu a adorar a pessoa de Jesus Cristo, se alimentar dele e viver para ele, por meio dele, entendendo a grandeza e o poder que ele tem? Ele é o nosso pão que veio do céu, que dá a vida eterna. Então ele é tudo, meus irmãos. O diabo não quer que as pessoas conheçam Jesus como diz as Escrituras. O diabo não quer que as pessoas creiam na palavra da cruz. Tudo que ele faz é esconder a cruz, esconder, camuflar um montão de coisa. Os colossenses permitiram que isso acontecesse na igreja deles. Então vamos voltar lá em Colossenses, terminar onde nós começamos. Então ele fala, Paulo fala, eu quero ler o versículo 6 e 7 do capítulo 2, que antecede o texto que foi lido. Ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Como que eu tenho que andar em Jesus? Nele radicados, nele edificados, confirmados na fé. Como que eu tenho que andar? Em Jesus, radicado nele, edificado nele, confirmado na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações da graça de Deus. Aí ele começa: cuidado que ninguém vos venha enredar, prender você numa rede religiosa, ou vos dominar ao bel prazer, ou vos controlar. Com quê? Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, as suas vãs sutilezas, as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo a pessoa de Jesus Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele vocês estão aperfeiçoados. Ele é o cabeça, a autoridade máxima de todo o principado e de toda a potestade. Ele é o grande poderoso, a grande autoridade sobre tudo.
Nele vocês foram circuncidados, não a circuncisão da velha aliança, não por intermédios de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vocês foram sepultados juntamente com ele no batismo, de igual modo vocês fossem ressuscitados mediante o poder de Deus, né? A fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E vocês, que vocês estavam mortos pelas vossas transgressões, o que ele fez? E pela incircuncisão da vossa carne, já nos deu vida como? Juntamente com ele. Nós temos vida eterna, foi dada juntamente com Cristo. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E o que nós devíamos? Leia e creia. E tendo cancelado, acabou. Foi cancelado, acabou. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, a dívida que todos nós tínhamos diante de Deus, foi cancelado, acabou. Você acredita ou não? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, nos era prejudicial, removeu inteiramente aonde? Encravando na cruz. E o que mais ele fez? Olha que coisa linda, despojando. O que é despojar? Privar de posse, quebrar a autoridade, desfazer, tomar o domínio, tomar o terreno. Tudo isso é despojar. E despojando quem? Os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então o que vence o diabo é o que Cristo fez na cruz. Não é a rosa, não é o óleo, não é o corredor de sal, não é a oração forte. O que vence o diabo é a obra da cruz, acredita ou não? E ali ele foi despojado e aniquilado na cruz. Ou eu acredito ou não acredito. Agora eu vou acreditar que alguém vai bater o pé no chão e vai vencer o diabo com isso? Mas eles falam isso. E você já fez isso, eu também. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, meu irmão, Cristo é tudo. Eu vou falar a mesma coisa, eu não consigo falar melhor. Ele é tudo. Tudo que nós precisamos é Ele. A nossa fé está posta nele. Agora a grande tentação da igreja é permanecer nisso, não se voltar, não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Não interessa quem apareça na televisão, não interessa se é o maior pregador do mundo. Se ele não falar em linha com a palavra da cruz, para mim não vale nada. Não interessa se ele está abarrotado de uma multidão, com um templo bilionário, não me interessa. Se não falar de acordo com a obra da cruz, para mim não tem valor nenhum. Não quero saber das estratégias de venda, estratégia de compra. Não quero saber 7 passos para isso, 8 passos daquilo, porque o passo que me deu vitória total foi o passo da cruz. Jesus já deu por mim. Ou eu acredito ou eu não acredito. Recebe essa palavra? Então vamos ficar em pé e vamos terminar.